Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as vezes que nós vamos começar alguma atividade nossa ou religiosa, ou mesmo nosso trabalho, a gente começa rezando. Porque é um sinal de fraqueza. Mas perante quem é esse sinal de fraqueza? Perante Deus. Então Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, né? E aqui nós vamos ler um texto do profeta Isaías, capítulo 40, versículo de 4 a 10, que ele começa assim: que todos vocês sejam aterrados e todos os montes e colunas sejam niveladas, que a terra acidentada se transforme em planície, e as elevações e os lugares planos, e então se revelarão a glória do Senhor. Todas as carnes, uma só vez, verão passar assim as flores da boca de Javé. Uma voz diz, gritem, e eu respondo, o que devo gritar? E a voz me diz, todas as carnes e a erva e todas as belezas, é como a flor do campo, a erva seca e a flor murcha, quando sopra sobre eles o vento do Senhor. Verdadeiramente o povo é como a erva seca e a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus se realizarão sempre sobre uma montanha alta. A mensagem de Sião, levanta-te diante da voz, e a mensageiro de Jerusalém, levanta-se, não tenha medo. Diga à cidade de Judá, aqui está Deus, vocês vejam o Senhor. Deus chegou como poder e como um braço, ele detém a governo, e ele trará consigo o prêmio aos seus triunfos. E presente-se como um pastor que cuida do rebanho, como seus braços reúne e leva o cordeirinho no colo, e guia mansamente as ovelhas que o mantém. Para que nós possamos entender melhor esta mensagem, essa profecia, ela foi profetizada pelo profeta Isaías por volta do ano 730, 720 a.C. Mas se você ler essa mensagem aqui, o que é que você entendeu dela? É uma profecia de Isaías. Ele começa falando da grandeza de Deus e depois diz, uma voz grita no deserto. E aí fala que prepara os caminhos, desentorta as estradas, e compara que os poderosos daquele, que é para isso a profecia tem esse objetivo, que os poderosos é como a erva do campo e como a flor, que seca e desaparecerão. Mas essa profecia está sendo feita 730, 720 a.C. A voz que grita no deserto é João Batista. Nós vamos encontrar lá no capítulo 3 de Mateus, quando João Batista começa a pregar o Evangelho. O Deus forte que vai chegar é Jesus, que nasce em Belém criança, né? Mas Deus está dizendo que a palavra dos profetas chegar até ali. Que a partir daquele momento,
Agora vocês vão ouvir a voz de Deus pessoalmente, não é mais de profeta. Mas é muito difícil entender essa mensagem, né? Só que a profecia está se cumprindo justamente com esse acontecimento. Com esse acontecimento. E aí a gente fica se perguntando. Quando é isso? Quando Jesus nasceu. Quando Jesus vai começar a missão dele, a voz que grita no deserto é João Batista. E a partir daquele momento, agora não vai ser mais profeta que vai falar com o povo e nem para o povo, e sim o próprio Deus. Porque Jesus é um homem e é Deus. Ele é ser humano e é Deus. E a partir daí, nós agora não vamos mais precisar de profetas, mas vamos precisar de pessoas nutridas e ungidas pelo Espírito de Deus para falar da grandeza do Senhor, do amor de Jesus por nós. Tanto fala que ele vai carregar o cordeirinho no colo, que ele é o pastor, o bom pastor que vai carregar o cordeiro no colo, fala bem na profecia. Não é mais pastores pagos para cuidar do rebanho, que ele pessoalmente vai fazer isso. Mas aí o Senhor chega, primeiro nasce criança, e quando ele vai começar a sua missão, ele aparece como um João Ninguém. Para eles, ele é o filho do carpinteiro, nós conhecemos. É aquele não, mas aquele nós conhecemos, ele de criança. Ele é filho de José e de Maria. Não tem assim nenhuma habilidade, não tem grandes estudos. Nós temos doutor da lei, nós temos escriba, nós temos fariseu, nós temos sinédrio. Quem é aquele lá? Não é ninguém, não. O povo está ficando Mas eles tinham essa profecia. Eles liam essa profecia. Só que eles nunca entenderam. E a profecia fala deles. E fala que eles é que vão secar como a erva e como a flor do campo. Porque o cordeiro, o pastor, vai vir cuidar do povo, vai vir buscar o povo. E o povo, na sociedade, é quem se apresenta, quem tem poder, quem tem divisa, quem tem um bom emprego, quem é gerente de alguma coisa, no mínimo, esses são o povo. E a gente? Isso aí não é nada. Até hoje assim, não é nada. Mas é por isso que eu falei que rezar é um sinal de fraqueza. Mas um sinal de fraqueza perante Deus, para que Ele nos unja com o Espírito Santo. Da mesma forma que a profecia do profeta Isaías, 720 anos atrás, ele fez essa profecia, falando dos acontecimentos que ia acontecer. É claro que ele está profetizando, ele não sabe quando vai acontecer, porque ele era só profeta. Ele sabia que essa profecia se cumpria, mas não sabe quando. E na mesma profecia dizia, a partir desse momento não é mais a voz de qualquer um, é a voz do próprio Deus. E Jesus veio, e Jesus foi acolhido somente pelos pobres. Primeiro que ele juntou só pessoas pobres para ficar em volta dele, né? Com exceção de algumas mulheres ricas e alguns doutores da lei, que no caso de Nicodemo e José de Arimateia, demais era só pobre, que ninguém queria graça com ele, porque ele não tinha nada para oferecer para ninguém. Será se isso passou? Que hoje, depois de nós já estamos no 3º milênio, será se nós estamos acreditando que Jesus Cristo é Deus? E que agora, daqui a pouco, nós estamos celebrando o aniversário de Jesus, no 3º milênio que ele nasceu. Nós estamos celebrando, né?
Mas aí a gente vê por onde você passa, tá, tudo as casas estão enfeitadas, o comércio está enfeitado. E a grande preocupação é o que nós vamos comprar. O que é que nós vamos fazer na nossa ceia, né? A ceia pode haver, pode. Mas primeiro nós temos que celebrar a grande festa e o Senhor da festa, que é Jesus. Mas se nós estamos preocupados com isso, quem é Jesus? Assim, no meu ponto de vista, é o mesmo daquele tempo. Para nós que vivemos já no tempo, no reino do Senhor, todo ano se celebra Jesus Cristo, o Rei do Universo, antes do Advento. Mas a gente não tem muita noção. Nós vivemos num país que é democrático, nós não vivemos no tempo da monarquia, não sabemos nem o que significa. Nós vivemos no reino do Senhor. E esse reino vai atingir mais a nossa vida futura. Mas para que nós estejamos com Ele na vida futura, é preciso que nós já tenhamos intimidade com Ele agora. Mas aí nós estamos muito ocupados com os afazeres, nós estamos muito ocupados com as coisas que a gente tem, tanta preocupação, negócios que deve ter, que deve ser feito, e deve ser com cuidado, senão você perde tudo, que os outros tomam mesmo, né? Mas tirar um tempinho para o rei, tirar um tempinho para a celebração do aniversário do Senhor, que isso é que diz o presépio que está na igreja, que está nas casas, em muitas casas, né? O presépio lembra o nascimento de Jesus na gruta em Belém, e lá naquela gruta foi construída uma igreja chamada Igreja da Natividade. Pergunta quem construiu aquela igreja. Helena, a mãe de Constantino, o mesmo imperador que aliviou a situação dos primeiros cristãos. Helena fez uma excursão na Terra Santa e ela é que construiu a Igreja da Natividade. E tem mais outra coisa, o primeiro crucifixo que foi para a parede de uma igreja também foi Constantino, que pediu para a mãe dele, ele já rei, imperador de Roma, pediu para a mãe dele ver se ela conseguia achar os restos da cruz de Cristo. E ela conseguiu. Então, e mandou para Roma. E com a madeira da cruz do Senhor, que o Jesus foi crucificado, Constantino mandou fazer o primeiro crucifixo colocado na igreja que também ele construiu. Por quê? A mãe dele já era cristã, mas ele não. Mas para ele tomar posse, para ele tomar o império que era do pai dele, que morreu antes de... A gente não sabe se morreu ou mataram. O outro já tinha outros querendo tomar. E ele foi brigar com os romanos, mas como? Com meia dúzia de soldados? Os cristãos seguiram. Constantino não tinha fé, mas ele percebeu e viu com seus próprios olhos que ele não tinha nenhuma condições de ganhar aquela guerra, de tomar o império que era seu por direito, que era a herança do seu pai. Mas Deus tomou para ele. Ele olhou para o céu e viu quando o céu se escureceu e caía raios e trovão em cima da ponte onde os romanos estavam segurando ele, o exército romano, e ele com uma meia dúzia de soldados e os cristãos com arma branca ajudando ele. Então naquele momento ele percebeu, depois que ele venceu, ele percebeu e se converteu. Diz, não, eu sozinho não tenho razão de ganhar, só mesmo um Deus. E aí é por isso que a primeira atividade dele foi fazer a igreja e a segunda escrever a Carta de Milão. E o primeiro crucifixo que foi para aquela igreja foi feito com a madeira da cruz de Cristo, certo? Então Jesus é importantíssimo. Nós não vivemos sem o Senhor. Eu, às vezes, eu digo assim, olha, se fosse só por essa vida, já valia a pena. Mas não é só. Nossa vida é eterna.
A sua vida, meu irmão, é eterna. E isso não faz diferença do que se você tem ou não religião. A vida é eterna. Mas o porquê que exige e a gente precisa ser convertido a Jesus? Porque ele diz, o que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. Está em Marcos 16, 15, 16. Está em Mateus 28, 19, 20. Então, são palavras do Senhor, não é palavra dos apóstolos, não é palavra dos discípulos. Ele diz, o que crê e for batizado, ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e batizai e ensinai a guardar os meus preceitos. Quais são os preceitos de Jesus? O amor, a fé. E sem fé é impossível a gente ter esse amor. Todo mundo